gente vai seguir discutindo essa questão do tarifaço, da tarifa adicional de 25% que foi aplicada pelos Estados Unidos a produtores brasileiros. Lembrando que essa tarifa ainda vai começar a ser de fato aplicada. Ela foi anunciada de ontem para hoje, mas a partir do dia 22 de julho que elas passam a valer, a ser de fato aplicadas aos produtos brasileiros. Eu vou chamar de volta o Gabriel Bus para a gente seguir discutindo. A gente conversou com o deputado Lindbergh Farias, foi líder do PT na Câmara dos Deputados, né, Bus? Ele está sempre ali, é um dos integrantes da linha de frente do time de deputados que estão aliados ao presidente Lula, do PT. E aí ele falou bastante, então, sobre essa narrativa que vem sendo reforçada pelo PT, inclusive por aliados do presidente Lula, por essa versão de que a culpa pelo tarifaço é do Flávio Bolsonaro, jogando essa culpa para ele e que, inclusive, é a versão que é mais apoiada pelos brasileiros, como a gente citou, a pesquisa Quest revelou isso, que os brasileiros concordam mais com a versão do presidente Lula do que com a versão de Flávio Bolsonaro, né? Culpando, um acaba culpando muito o outro e falando também, o presidente Lula cita muito também os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, essa aplicação de uma tarifa por conta de questões políticas, né? Então, queria que a gente retomasse falando sobre essa estratégia que a gente vai passar a observar cada vez mais por parte do PT e da esquerda de culpar Flávio Bolsonaro por essa questão. Exato, Camila. O Lindbergh Farias deu uma longa entrevista aqui para a gente e reforçou aquilo que a gente vem falando, que o PT vai continuar firme nessa acusação contra Flávio Bolsonaro e essa relação, tentando fazer essa relação de Flávio Bolsonaro com o tarifaço. Então, é importante a gente observar que ainda essa narrativa colou na sociedade, colou ali em parte da população e, portanto, o PT vai continuar apostando nisso. Agora, o Lindbergh Farias me falou algumas coisas durante essa entrevista que me chamaram a atenção. Uma delas é a justificativa que ele deu para que o presidente Lula ainda não tenha vindo a público falar sobre o assunto. A gente sabe que o presidente tem um perfil que sempre é reativo, então ele tem ali, ele demonstra sentimentos, expressões, ele fala muito, mas ele está sob o defesa eleitoral, que é quando tudo pode ser usado contra o candidato como campanha antecipada. Então, há uma preocupação dentro do Palácio do Planalto. E aí a justificativa que Lindbergh Farias dá para que o Lula não tenha vindo a público até o momento, tenha escalado 2 ministros para falar sobre o tarifaço, é de que, neste momento, Trump ainda também não falou sobre o assunto. Então, não tinha por que o presidente do Brasil vir responder uma fala de um ministro, né? No caso, um secretário do Departamento de Estado, que equivale a um ministro aqui no Brasil. Porque quem falou sobre o tarifaço publicamente foi Marco Rubio nas redes sociais. E aí Lindbergh diz que Lula não veio a público ainda por causa disso, porque lá nos Estados Unidos quem falou foi um secretário, então aqui no Brasil quem vai ficar responsável por responder até o momento são ministros de Estado. Essa é a justificativa que Lindbergh trouxe para que Lula não tenha vindo falar. E um outro ponto, Camila, que me chamou a atenção na fala de Lindbergh é ele tentar fazer essa relação, né? Ele faz ali uma viagem no tempo para dizer que tudo está interligado, inclusive o caso Master. Me chamou a atenção porque parece que deve ser uma das estratégias adotadas pelo PT na campanha, para dizer que tudo está conectado. A ida do Eduardo para os Estados Unidos, conectada com um tipo, o PT sempre acusa e diz que o Vorcaro ajudou também a financiar a estadia do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, agora me parece que eles vão trazer essa estratégia para a campanha. Lindbergh trouxe isso hoje, né, fazendo essa ligação, desde a ida de Eduardo Bolsonaro, o tarifaço de 2025, o caso Master e agora o novo tarifaço. Me parece que o PT deve adotar essa estratégia de relacionar todos os casos como se fosse uma coisa só. Inclusive, aproveitando que você está falando sobre isso, Bus, essa questão do caso Master, né? O Lindbergh Farias foi um dos primeiros a trazer essa estratégia, a conectar essa questão com a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e a permanência dele lá. Ele trouxe bastante isso e logo em seguida a gente viu o início dessa investigação para tentar entender se esse dinheiro de fato foi utilizado por Eduardo Bolsonaro para financiar
a permanência dele nos Estados Unidos, ou se não, né? Se ele não teria utilizado, se o dinheiro foi utilizado integralmente para o filme. Lembrando que isso seria um problema porque Eduardo Bolsonaro foi inclusive condenado pelo Supremo Tribunal Federal por conta da atuação dele lá nos Estados Unidos para tentar intervir no processo da trama golpista, já que ele estava lá pedindo a aplicação de sanções contra autoridades brasileiras, a aplicação da Lei Magnitsky. Então, por conta disso, ele passou a ser investigado. Esse financiamento passou a ser investigado para se entender se havia a conexão com algo ilícito, né, nesse sentido ou não. Sabe, Camila, queria aproveitar o gancho para dizer o seguinte: a gente está aqui falando dessa porcentagem de brasileiros que avaliam que Flávio é o mais responsável por o tarifaço, e não é só por causa da campanha do PT e o discurso do presidente Lula, né? É pela própria família. A família acabou trazendo esse problema para si quando, lá em 2025, Eduardo Bolsonaro é um dos primeiros, logo que Trump anuncia o primeiro tarifaço contra o Brasil, a comemorar, agradecendo o governo americano por estar agindo contra o Brasil em prol, naquela época eles diziam que era em prol de uma tentativa de frear o julgamento que iria ocorrer ali em setembro do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, essa crise foi contratada pela própria família. Não é uma crise que foi contratada só pelo PT, pelo governo, pelas falas do presidente Lula. A família Bolsonaro trouxe essa crise para si quando, lá em 2025, comemorou os primeiros tarifaços. Quase um ano depois, ou agora, se a gente olhar, em um ano depois, porque as primeiras tarifas foram aplicadas em julho do ano passado, a família agora tenta mudar o discurso, dizendo que não comemora, que isso não é bom para o Brasil. Mas Flávio Bolsonaro derrapou ali em algum momento, porque durante essa negociação, nesse último mês, ele divulgou uma carta em que ele pediu o adiamento. Isso, evidentemente, pressionou ainda mais o governo, o PT, a usar essa narrativa de que Flávio é sim responsável pelo tarifaço, porque quando você fala em negociar, em adiar, em pedir o adiamento, você não está falando categoricamente contra a ação dos Estados Unidos, você está só pedindo para que esse problema seja jogado para depois da eleição, com uma tentativa de que, na verdade, esperança de que você vai ser o presidente da República eleito, que é o caso de Flávio Bolsonaro. Ele tem essa esperança de que ele vai poder resolver os problemas porque ele será o presidente da República. Agora, essa crise envolvendo o tarifaço e o próprio apelido que foi criado nas redes sociais, Tariflávio, é majoritariamente muito mais culpa da própria família Bolsonaro do que a narrativa imposta pelo PT e pelo presidente Lula dentro das redes sociais, porque é evidente, isso pega, com certeza pega principalmente na militância, mas fora da bolha da militância ali que vota no presidente Lula, isso pegou muito pelas atitudes do Flávio Bolsonaro e da família como um todo. Então, primeiro, eles comemoram, depois eles mudam a opinião e durante essa negociação, que terminou ontem com a aplicação da tarifa, Flávio Bolsonaro faz uma carta, envia aos Estados Unidos e pede um adiamento. Aí vai aos Estados Unidos, participa da audiência pública sobre o tema e diz que, olha, na verdade, cancelem essas tarifas, pelo menos por enquanto, por causa das eleições, isso vai tumultuar o ambiente. Mas em nenhum momento ele faz uma crítica mais contundente aos Estados Unidos e às práticas desleais ali que os Estados Unidos estão adotando contra o Brasil. E isso, claro, Camila, pega muito com o eleitor, porque é diferente de você defender X ou Y. Você está falando de vários setores da economia brasileira, a gente citou aqui já alguns, que vão ser afetados por esse tarifaço. E isso é apolítico, né? Porque não estamos falando de setor da direita ou setor da esquerda, estamos falando de setores da economia. Pois é, Bus, você falando aí, tem inclusive essa lista extensa de produtos que foram isentos dessa medida, né, da aplicação das tarifas, da tarifa adicional de 25%. A gente tem uma matéria no site que fala isso justamente, que a ordem executiva